a lógica de que o Estado vem, intervém e ocupa, você trabalha com a lógica de guerra num território imenso da cidade. Então, o primeiro desafio é, como é que você pensa uma política integrada de desenvolvimento que envolva também a questão da segurança pública, a questão da educação, a questão da cultura, a questão de reconhecimento do território inventivo que a favela é. A favela é, antes de tudo, um território de criação, de inventividade, de novas formas de sociabilidade. Tem muitas demandas na favela. Mas o que a favela tem a ensinar ao conjunto da cidade é extraordinário. Para isso, nós temos que superar a ideia da favela a partir do paradigma da carência, da precariedade e do caos. Tem uma dimensão de ordem, e é muito curioso que o Bettely, que era o grande xerife da ordem no Rio, esteja envolvido agora com um monte de falcatruas, porque é essa noção de ordem que rompe com a ideia possível de convivência deshierarquizada, caracteriza a lógica do Estado na favela. Então, romper com essa lógica da favela como espaço de precariedade, da carência, e reconhecê-la como espaço de potência, de vida, de criação, de invenção, é fundamental para criar um novo estilo, nova prática de segurança pública. E aí a gente pode romper com essa violência absolutamente sustentada na dupla moral, que é possível pensar a ação na periferia e no centro de forma diferenciada, e construir uma cidade uniplural. Isso tem sentido, isso é possível, tem um monte de gente trabalhando nessa direção, e agora todos nós nos colocarmos diante das formas como nós contribuímos para reproduzir a situação de violência é fundamental. Então, como é que a gente reforça isso? E como nós podemos começar a quebrar isso? Quando a gente fizer isso, não vai aparecer tão facilmente discursos fáceis, principalmente punitivos, criminalizantes, em relação aos problemas fundamentais que a gente tem na sociedade e principalmente no campo da segurança pública. Obrigado. Muito obrigado, Jailson. E agora, então, a palavra com a Renê. Good morning. É um prazer estar em Paraty e visitar o Brasil também pela primeira vez. Eu sou da África do Sul e eu trabalho para a cooperação alemã, mas eu sou da África do Sul, eu sou cidadã da África do Sul, e a forma como a cooperação alemã funciona é que eles apoiam as ONGs na África do Sul. O que eles fazem é que eles apoiam as pessoas que são locais na África do Sul e dão também consultoria para as organizações. Só para começar, o que eu vou fazer é usar os meus 5 minutos para explicar o contexto. Eu sou da África do Sul, de uma cidadezinha pequenininha chamada Port Elizabeth, que fica na costa. E nessa cidade eu vivo numa área chamada Galvindale. Só para facilitar o diálogo, é o que vocês chamariam aqui de favela. Só para dar uma ideia de como é a vida nesse lugar, e é muito parecido com o que eu vi em São Paulo, com a Paula, que a Paula me levou para visitar. É muito parecido com o que nós temos na África do Sul e com o que eu vejo na comunidade onde eu moro, e com o que vemos aqui também, nessa região aqui também. A vida normal é tiros, tiroteios, tem muita gangue. Em 11 dias, por exemplo, houve 10 assassinatos. Nos últimos 2 meses, na minha comunidade, teve um menino de 4 anos, outro de 8 anos e um de 16 anos que morreram de tiros. Eles estavam sendo usados como escudos humanos, porque estava tendo uma briga de gangues dentro da comunidade e essas pessoas eram vítimas inocentes. Gente que estava passando e que foi usado como escudo humano. Na área onde eu moro e onde as pessoas do meu grupo estão trabalhando, que é um estudo piloto, só para dar um contexto histórico, eu acho que a maior parte de vocês conhecem a história do apartheid na África do Sul, mas nessa área específica, na favela onde eu trabalho, nos anos 60, o que aconteceu foi que quando ainda na época do apartheid, pegaram toda essa comunidade de pessoas que eram não brancas, essas pessoas todas foram colocadas em caminhões e foram levadas lá para a periferia da cidade. O governo, na época, dava até casas para essas pessoas, mas você era tirado da sua casa
pegava com as malas e as famílias eram levadas e diziam, tá aqui sua casa e é aqui que você vai morar. Mas essas casas, e eu estou compartilhando isso porque no futuro, ou daqui a pouco, se houver perguntas, eu preciso que vocês entendam o contexto da violência no meu bairro. O que eles davam era um conjunto habitacional, tá? Que era uma casa de 20 a 25 metros quadrados, tá? Sem paredes internas, era só tipo um quarto, e cada uma dessas unidades de 20 ou 25 metros quadrados era para 8 pessoas. Famílias de 8 pessoas, em 20 metros quadrados. Não tinha banheiro dentro da casa, os banheiros eram do lado de fora, e um banheiro para cada 2 famílias. O que significa que você precisa ir um de cada vez de quem vai limpar também o banheiro. Tinha que alternar. Então, imagina só, você vivendo numa situação como essa, todo mundo amontoado, sem qualquer privacidade, discussões que acabavam em assassinatos, discussões, por exemplo, você que tinha que ter limpado o banheiro, era a tua vez de limpar, e agora eu vou lá e o banheiro está sujo, e eu não vou nem brigar com você, eu vou pegar uma faca e vou logo te matar, vou te esfaquear logo de cara. E eu estou mostrando esse caso extremo só para te mostrar como é, mostrar para vocês como é viver numa área como essa. E essa área foi planejada para 3.000 pessoas. Hoje, temos uma população nessa mesma área, planejada para 3.000 pessoas, temos uma população estimada de 30.000 pessoas. Em termos de serviços do município, o lixo que é gerado só é recolhido, às vezes, uma vez a cada 2 semanas, o que já dá uma ideia da quantidade de lixo que fica acumulada. O desemprego na área é de 60% a 70%. Nós temos uma taxa de abandono escolar de crianças de 9 anos de idade, mais ou menos é a idade em que as crianças abandonam a escola, e isso é só para vocês terem uma ideia, uma imagem de tudo que eu falar daqui para frente, é mais ou menos neste contexto, numa área como essa. E um outro comentário é que eu percebi que talvez no vocabulário português ou espanhol nós usamos a palavra segurança. E segurança implica, também em inglês há 2 palavras, safety e security. E em português é tudo segurança, mas na África do Sul nós temos outras palavras. Nós temos uma palavra que é safety, que significa segurança, e uma outra palavra que é security, que em português também é traduzido como segurança. E temos segurança comunitária. E é importante em inglês fazer uma distinção, porque em inglês, quando a gente fala de security, de segurança, a primeira coisa que a gente pensa é polícia. A gente pensa em câmara, policiais, armas. Essa é a imagem. Então, quando a gente usa a palavra security em inglês, é isso que a gente pensa. Arma, câmaras, polícia. E quando a gente usa a palavra safety, que em português também é segurança, a gente pensa muito mais do que isso. A gente pensa em outras maneiras de resolver o problema. E na África do Sul, quando se fala em violência nos jornais ou até nas comunidades, quando se fala de criminalidade, quando a gente pergunta para as pessoas qual a solução, o que a gente tem que fazer, a primeira resposta é mais polícia. E vamos botar mais delegacia. E começamos a perceber na África do Sul que essa não é a solução. Então, security, para mim, significa polícia. Já a palavra safety em inglês, que em português também é segurança, aí não é polícia, é outra coisa. O que usamos como filosofia de trabalho é que se as pessoas se sentem seguras, não precisa tanta segurança no sentido de polícia. Se as coisas fossem como deveriam ser, onde as pessoas de fato se importam umas com as outras, não estão se matando, não estão roubando umas das outras, não há tanta questão de segurança. And this is more about the safety of the collective whole, about the community itself. So we've actually made a typology and made distinctions between different types of crimes and different types of violence. And what we also, in our vocabulary, when we talk safety, we make a complete distinction between a crime. That's what happens when you use your hands a lot. Yeah. We make a distinction between a crime
and violence. And in our definition, violence is not always criminal. And we also make a distinction that some crime is not violent. So if I steal something from you, it might not be a violent act. So you get crime that's not violent, and then you get violence, which might not be criminal. And there's lots of definitions of this. I know growing up also in a culture of a family that's, you need to remember now too, where I come from, South Africa is regarded one of the most violent societies in the world. And it's because of the apartheid system as well. When you grow up knowing that the police are there to look and catch you and make sure that you're not supposed to be in a place that you're not allowed to walk in because you can't go here and you can't go there, you grow up in a culture of thinking that this is okay. So the culture of South Africa is that we grew up with fences. So when we see a fence around the school, we think it's normal. If you have a foreigner coming in, especially Germans, like in the case where I work, and they see all the fences, they ask, what's wrong with you people? Why do you do this? You know? But just to show you that the culture of how you grow up can easily make you think that what is abnormal make it appear normal. Yeah? So I just leave you with those few words just to set the scene about how we distinguish between violence, crime, the difference between safety and security. So going forward, I'll be using those definitions to frame my responses. Thank you. Obrigado. Bem, muito obrigado aos três. Eu acho que nós tivemos uma excelente introdução para essa conversa, não à toa, muito convergente na questão dos temas. Então eu queria começar perguntando a vocês e puxando a partir do que foi dito. Quer dizer, esse é um ponto muito interessante que toca na própria questão linguística, né, das línguas latinas, talvez, que não haja uma palavra que distinga as noções de safety e de security, o que espelha uma questão cultural também. Então, quando estamos falando, bom, segurança é proteção, né? Isso acho que aparece na fala da Paula e do Jailson, justamente porque, diante de uma situação urbana e social que ela em si é violenta, nossas cidades são segregadas, quer dizer, essa operação de violência endêmica, ela gera respostas violentas, né? Uma sociedade violenta que volta em relação a isso. E a resposta, a terceira resposta a isso são, por um lado, a elite que responde com a segurança privada e foge, digamos, de uma situação urbana, de uma cidade como lugar do encontro, e a outra resposta é a do Estado policial, que então ocupa a favela através da polícia. Então eu perguntaria, né, digamos, diante dessas reações, vocês, cada um na sua área de atuação, como é que enxerga hoje respostas possíveis que não sejam nem de um lado a fuga privada em relação à violência e à proteção, como se isso não fosse também gerador de violência, porque esse é um ponto fundamental, responsabilizar-se, né? Vocês colocaram isso muito bem. Todos têm que se colocar na posição de atores dessa situação de violência e não só de vítimas. Então, como é que, né, a gente pode encontrar hoje brechas ou caminhos em que a ideia de segurança apareça como direito e não só como proteção? Então, eu acho, bom, acho que um primeiro elemento importante, quer dizer, a sociedade brasileira é uma sociedade que vive com medo. E o medo é um sentimento legítimo. Eu acho que a gente não pode desqualificar o medo. Ele só não pode ser o sentimento que pauta a nossa vida na cidade, que pauta a resposta do poder público e que paute o desenho das nossas cidades, para voltar ao tema dessa mesa. Eu acho que essa distinção, Guilherme, que você falava e que a René apontava, entre, né, safety and security, tem um ponto aí para o Brasil que é muito importante, que é qual é a formulação que a gente tem hoje de segurança, em que medida ela se relaciona com a história do nosso país. A nossa ditadura militar no Brasil acabou forjando uma concepção muito particular de segurança que está imediatamente associada à repressão.
e quase que exclusivamente associada à repressão e ao trabalho policial. Isso fez com que, durante muito tempo, a gente não tivesse outros campos de atuação, de conhecimento, de formulação, que se interessassem por esse tema da segurança. Porque se interessar pelo tema da segurança era se associar à temática da repressão. O que a gente vê hoje é um pouco a gente vem revisitando um pouco esse tema, ainda com alguns desafios, porque realmente, de fato, como é que a gente vai formular a segurança de modo alternativo, né? Formulá-la como um direito, como uma afirmação da cidadania. E eu acho que esse é o grande desafio.